Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itaperuna. E tenho esse canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. A mensagem de hoje tem como título O Grande Ponto de Encontro da Humanidade e está baseada na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos 11 a 17. Nós vamos ler agora. Vejam com que letras grandes lhes escrevo, de próprio punho, estas palavras finais. Paulo estava aqui encerrando a sua carta. E alguns eruditos, uma boa parte deles, estudiosos do Novo Testamento, dizem que Paulo usou essa expressão porque ele tinha uma doença nos olhos e não enxergava bem, por isso ele diz que escreveu com letras grandes aqui. Ele não tinha costume de escrever as cartas, quem escrevia era um secretário, mas por uma questão de autenticidade, ele sempre escrevia o último trecho da carta e assinava para que soubessem que ele era verdadeiramente o autor. Continuemos então a leitura. Agora ele vai falar sobre falsos mestres que tinham penetrado nas igrejas da Galácia, eram várias igrejas, e estavam ensinando uma heresia, qual seja, de que uma pessoa que quisesse ser salva precisava não somente crer em Cristo, mas também praticar boas obras, praticar preceitos religiosos, rituais religiosos, principalmente o ritual da circuncisão. Então, vamos ler. Aqueles que procuram obrigá-los a se circuncidarem desejam causar boa impressão para outros, a fim de não serem perseguidos por ensinar que somente a cruz de Cristo pode salvar. E nem mesmo aqueles que defendem a circuncisão cumprem toda a lei. Querem que vocês sejam circuncidados só para que eles se gloriem disso. Quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse nesse mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu. Não importa se fomos circuncidados ou não, o que importa é que fomos transformados em nova criação. Que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com esse princípio e sobre o Israel de Deus. De agora em diante, que ninguém me perturbe com essas coisas, pois levo em meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. Interessante que Paulo termina dizendo aqui que ele levava em seu corpo cicatrizes que mostram que ele pertencia a Jesus. Em outra tradução mais tradicional, mais antiga, diz assim: trago em meu corpo as marcas de Cristo. Paulo estava aqui usando como referência um elemento da cultura da época, é que no paganismo, nas religiões pagãs, os escravos, mesmo os homens livres também, que queriam se dedicar a um determinado Deus, eles marcavam seu corpo com um signo, com um sinal, até com a imagem daquele Deus. Então,
Paulo estava querendo dizer aqui que alguns traziam no seu corpo marcas de um ídolo pagão. Os mestres falsos que estavam lá nas igrejas da Galácia queriam impor aos cristãos a marca da lei, a marca do judaísmo, da religiosidade, que era a circuncisão, um mero rito. E Paulo, entretanto, diz que a marca de Jesus, a marca do cristão, é a cruz. Para Paulo, a cruz era um ponto de convergência, o centro de tudo. Por isso, demos esse título à nossa mensagem, o grande ponto de encontro da humanidade. E aqui nós aprendemos com Paulo que a cruz, em primeiro lugar, é o ponto de encontro entre o homem e Deus. No verso 12, diz assim: aqueles que procuram obrigá-los a circuncidarem desejam causar boa impressão para outros, vejam só o que ele diz, a fim de não serem perseguidos por ensinar que somente a cruz de Cristo pode salvar. Essa é a razão porque Paulo diz que trazia no seu corpo as marcas de Cristo, as cicatrizes, porque ele era um pregador da cruz de Cristo. Ele diz lá na primeira carta aos Coríntios, logo no primeiro capítulo, ele fala o seguinte, olha aqui, vou ler para vocês, versículos 22 a 25, ele diz assim: os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Então, a cruz é a sabedoria de Deus. A cruz é o ponto de encontro de Deus com o homem. Versículo 14 da passagem que está servindo de base para a nossa mensagem, Paulo diz assim: que eu jamais me gloriei em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta mesma carta, no capítulo 2, versículo 20, Paulo diz o seguinte: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, na cruz é que nós temos o nosso encontro com Deus. E realmente, Jesus Cristo mesmo disse no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32, eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. A cruz, então, é um imã que atrai todo ser humano para Deus, porque mostra o amor de Deus para com o ser humano. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E foi esse o plano de Deus desde o início. Nessa mesma carta de Paulo aos Gálatas, vejam só, ele fala nisso o tempo todo. No capítulo 4, versículos 4 em diante, diz assim: quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez
para resgatar, e esse resgate foi através da cruz, foi o preço pago por nós. Assim o fez para resgatar a nós, que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos, Abba, Pai. Então, a cruz, a vinda de Cristo para morrer na cruz, é a encruzilhada da história do mundo. Por isso que a história do mundo é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. A cruz é o ponto de encontro da humanidade com Deus, do homem com Deus e de Deus com o homem. Paulo diz em outra passagem que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo através da cruz, daquele sacrifício. Ele nos amou e por isso ele veio nos trazer paz, veio nos trazer uma proposta de reconciliação através do sacrifício de seu Filho na cruz por nós. A cruz é também o ponto de encontro do homem consigo mesmo. No verso 14, nessa mesma passagem que nós lemos, Paulo diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nós já lemos, né? Mas é a segunda parte desse versículo que eu quero enfatizar, diz assim: por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu. Então, Paulo se encontrou na cruz de Cristo. Ele descobriu que na cruz de Cristo ele não era nada, e que também o mundo não era nada para ele. E ele passou também a não representar nada para o mundo. Para ele, nada mais tinha importância. Por isso, podemos repetir, né, o que está lá em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. A vida que eu agora vivo, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive essa vida em mim. Então, o que eu vivo hoje no corpo não é o Paulo de antigamente. Eu agora sou uma nova pessoa. Aliás, ele diz isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 17. Se alguém está em Cristo, é nova criação, foi criado de novo. Todas as coisas antigas passaram. Tudo aquilo é passado, agora tudo se fez novo. Tudo é novidade. Ele se transformou numa nova pessoa. É isso que ele fala no seu testemunho lá na carta aos Filipenses. Ele diz assim: alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, nos méritos humanos, né? Ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria, veja só o que ele fala, teria, ainda mais. Então ele vai dizer quais eram os seus méritos. Ele diz: fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. E agora vejam só o que ele vai dizer. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo
e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Então, Paulo encontrou-se a si mesmo, e qualquer homem pode encontrar a si mesmo por meio da cruz. É a cruz o grande ponto de encontro do ser humano consigo mesmo. É lá que ele descobre que ele não é nada, que ele não tem mérito nenhum, que ele é um pecador miserável que precisa da graça e da misericórdia de Deus. E então ele pode descobrir a graça e a misericórdia de Deus, as riquezas de ser um filho de Deus. Mas a cruz é também o ponto de encontro entre o homem e seu semelhante. No verso 15 do trecho que está servindo de base para a nossa mensagem, Paulo diz o seguinte, vejam só. Não importa se fomos circuncidados ou não. O que importa é que fomos transformados em nova criação. Nessa mesma carta aos Gálatas, no capítulo 3, Paulo fala uma coisa muito interessante, versículos 26 a 28, 29 também podemos ler, né? Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos os que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentio, quer dizer, não há mais discriminação de raça. Não há mais escravo nem livre, não há mais discriminação de classe. Não há mais homem nem mulher, não há mais discriminação de gênero, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Filhos de Abraão são os filhos da fé. Lá no livro de Gênesis, no princípio, Deus diz que abençoaria através de Abraão todas as famílias da terra. Então, todos os que creem, todos os que aceitam a Jesus como Salvador, são filhos de Abraão também, filhos de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas diz em seguida, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, isto é, aqueles que creram no seu nome. Então a cruz é o ponto de encontro entre o homem e seu semelhante. No capítulo 2 da carta aos Efésios, a partir do versículo 11, Paulo vai dizer exatamente isso. Leiamos aqui, diz assim, não se esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados, quer dizer, eram discriminados por causa de um rito religioso, não é? Eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo, o sangue que foi derramado na cruz. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei,
e com os seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Vamos parar por aqui na leitura, porque nós queremos dar ênfase a essa expressão, nova humanidade. Foi isto que Deus nos fez em Cristo Jesus, uma nova humanidade. Ele derrubou todas as barreiras, todos os muros, tudo aquilo que nos separava e nos transformou num só povo. Todos nós somos convidados para esse encontro. Todos nós somos atraídos pela cruz de Cristo. Jesus disse em João 12:32, eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. A cruz é o ponto de atração, é o ponto de encontro, é o ponto de convergência, é o centro da nova vida da humanidade. Somos convidados para este encontro. É através desse encontro que nós somos transformados em filhos de Deus. É através desse encontro que somos transformados em novas pessoas. E é através desse encontro que somos transformados em uma nova humanidade. Que Deus nos abençoe.